A paz do Senhor, queridos professores, estamos de volta e hoje, iniciando o trimestre com a lição de Jardim de Infância, que tem como título Aprendendo que Jesus pratica o bem. Então, durante esse trimestre, as crianças do Jardim de Infância, elas irão conhecer algumas atitudes, algumas práticas do nosso mestre por excelência, do Senhor Jesus, que através dessas práticas, nós vamos aprender a fazer o bem, a praticar o bem, assim como Jesus nos ensinou. E a lição de hoje tem como título Jesus, o bom pastor, aquele pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E aí, a lição também nos traz a definição de mercenário, Mas o que era o mercenário? Era aquelas pessoas que não tinham o seu rebanho, elas trabalhavam cuidando do rebanho das outras pessoas, mas elas trabalhavam apenas por dinheiro, não sabiam o que era amar, esse amor que Jesus tinha pelo seu rebanho. Então, com isso a gente aprende que a gente precisa realmente ter amor ao nosso trabalho, a tudo que a gente faz e trazendo para a realidade das nossas crianças. Elas precisam saber que as ações delas, através das ações, elas demonstram o seu caráter, esse caráter que está em formação, meus irmãos? Então, elas precisam fazer o bem às pessoas, em sua casa, tudo que elas forem fazer, ajudar a mamãe em casa, elas precisam fazer com amor, não pensando no que podem ganhar, no que podem ter em troca, porque a gente sabe que o mundo aí fora realmente eles têm essa visão de sempre ter, fazem as coisas para ter, para conseguir e nunca ver o outro, se coloca no lugar do outro. Então, tudo que a gente for praticar, a gente precisa realmente ter esse amor, esse olhar. E se Jesus fosse fazer isso, como ele faria? Qual seria a maneira correta? Então, precisamos aprender com o nosso Jesus. E isso nossas crianças também precisam seguir. Então, existem algumas dicas nas nossas lições. Vocês já sabem que é imprescindível que o professor do Jardim da Infância leve um versículo de memorização para a sua sala de aula. Uma dica desta semana é você construir uma ovelhinha, não é? É muito fácil, faz ali um recorte em forma de nuvens, depois faz outro menor, junta as duas partes e ali naquela nuvem maior, porque quando juntar as duas partes vai formar uma ovelhinha, coloca o olho, a boquinha, Aquela coisa de professor de Jardim de Infância que faz tudo isso de forma muito bacana, não é? Então, coloca lá o versículo João 4, 14 e 15, que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, esse versículo você pode citar em sala, que é o nosso versículo de memorização, mas pede também para as crianças repetirem. Depois, para dinamizar, vocês podem pedir que elas citem um versículo de olho fechado, depois citem um versículo pulando no pé só. Somente as meninas que estão de óculos, cita esse versículo. Somente os meninos que estão com uma camisa azul, cita o versículo. E dinamizando, com certeza você terá muitas estratégias. O importante é que a criança memorize a palavra de Deus, até porque sabemos que os dias são maus e o que vai modificar, moldar o caráter da criança são as ações, aquilo que elas aprendem através da palavra de Deus. Não esqueça, inicie sua aula com a oração. Depois você pode cantar um louvor relacionado ao tema da lição. Temos muitos hoje em dia, muitos louvores. E em seguida, você pode fazer um momento de
memorização do versículo da palavra de Deus. E você pode concluir sua aula realizando uma atividade com eles. A nossa lição traz, mas se a gente pesquisar, vão ter muitas propostas que poderão serem feitas. Uma dica da nossa lição que eu gostaria de ler para vocês na página de número 6, quando diz: a criança do jardim é assim, traz uma dica de como é esse comportamento da criança na faixa etária de jardim de infância. Nessa fase, nossas crianças já estão com o seu período de aquisição de linguagem quase concluído. Falam fluentemente e apresentam muito interesse pelas palavras. Utilizam pronomes, tempos verbais e o plural. Já conhece as cores e os números. Tem capacidade de memorizar e repetir histórias. Conseguem agrupar e arrumar os objetos do menor para o maior. Então, estimule seus alunos a memorizarem o versículo e a contarem a história aprendida. Outra dica, nós temos os visuais. Olha só, que estão muito bacana, disponibilizado pela CPAD. Então, olha, nos visuais, aqui a gente já vê o mercenário com a sacolinha de dinheiro e o bom pastor cuidando de suas ovelhas com muito amor, né? O pastor ali com aquela preocupação com suas ovelhinhas, enquanto o mercenário, ele só quer trabalhar por dinheiro, ele não quer saber de cuidar das ovelhas, ele só quer saber se vai conseguir receber muito dinheiro. E hoje em dia isso acontece, mas a casa do Senhor precisa ser diferente. Então, olha só, Jesus, ele é o bom pastor, ele representa esse pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E quem representa essas ovelhas? Somos nós. Eu e você, são nossas crianças. E será que o Jesus, ele cuida também de nós, professores? Sim. Somos ovelhas do seu pasto. Então, a gente precisa levar esses ensinamentos para as nossas crianças. Depois, lá no final, depois de você realizar a sua contação de história, a nossa lição traz também uma atividade para os seus alunos. É de suma importância também que você desenvolva junto com eles, tá certo? Estimula eles a estudarem, a memorizarem o versículo de memorização e diz para eles: olha, não perca a próxima aula, porque será um tema também muito importante para vocês, para o crescimento espiritual de vocês. Não esqueça também de abrir a Bíblia Sagrada e realizar a leitura na Bíblia, sempre citando para as crianças que a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem todo o poder. A palavra de Deus tem poder de curar, de libertar, de transformar e de trazer vida e vida em abundância a todas as pessoas, principalmente as que estão sem esperança. Então, eu espero que essas dicas possam te auxiliar, que Deus te abençoe, lembrando a você que no dia 26 de abril nós teremos uma formação no Templo Central, aqui em Campina Grande, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e contamos com sua participação. Você que mora em Campina Grande, que é professor infantil, ou você que mora em alguma cidade da Paraíba e deseja participar dessa capacitação, sinta-se convidado, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.